Olá, empresário, boa noite! Muito bem-vindo a mais um podcast Metamorfose. Se você ainda não é inscrita, se inscreva, curte e compartilhe esse episódio. Eu me chamo Gleice, sou mentora de vendas e idealizadora do podcast. Aqui a gente traz grandes empresários com histórias no empreendedorismo, falando um pouco mais sobre diversos assuntos. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva para acompanhar. Hoje eu recebo uma psicóloga que está aí na área há mais de 20 anos. E eu quero falar aqui para vocês, quem está com a gente nessa mesa hoje é a Ana Cláudia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gleice. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. O prazer é meu te conhecer um pouco mais. E antes da gente começar, eu gosto de entender quem é o empreendedor. Então, quem é a Ana Cláudia? Quem é a Ana Cláudia? Então, como você já adiantou, né? Sou psicóloga, há 23 anos tenho de formação e atuação, né? Sempre no desenvolvimento do ser humano. Eu sempre fui apaixonada pelo desenvolvimento do ser humano, né? Eu acredito que cada um sempre pode dar muito mais do que ele dá, né? Se ele conseguir acreditar, se ele conseguir enxergar o seu potencial. Então, assim, a minha paixão é pelo ser humano, pela transformação das pessoas. É esse o meu trabalho, seja dentro da empresa, seja dentro do consultório, né? É o prazer em ajudar e contribuir para essa transformação e crescimento emocional. Perfeito. E você é casada, tem filhos? Sou casada, tenho 2 filhas lindas, meu marido também é maravilhoso, então tudo... Uma família linda. Família, graças a Deus. Que bênção. Pra gente começar, Ana Cláudia, você tem uma trajetória muito sólida dentro de grandes empresas. Na sua visão, qual é o maior erro que os líderes cometem quando o assunto é lidar com pessoas? Tá. O maior erro é descartar a parte emocional, né? Pensar só na performance, só na parte técnica, tá? Esse é o maior erro, porque né, de acordo com a minha experiência, eu vi muito, né? Eu trabalhei muito tempo com empresas e, assim, aquele líder que se esforça realmente para, né, para entender o outro, que tem mais empatia, Sim. que consegue administrar conflitos, né? Que se interessa pela inteligência emocional, ele tem um sucesso maior, né? Agora, aquele líder que descarta essa parte, que acha que liderar é só gerir resultados, ele não tem sucesso hoje, né? Principalmente hoje. Porque existia um tempo em que você liderava pelo poder, né? É o mais fácil, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E funcionava muito bem. Só que hoje, não mais, né? Então, assim, hoje você vira para uma criancinha, você que tem criança pequena, né? E fala, não vai fazer, né? E você manda, é o poder, ela vai virar para você e vai falar, você é tão bom, por que você não faz? Né? Nem criancinha funciona mais. Então, assim, o líder hoje, ele precisa cativar, né? Precisa conquistar, é muito mais difícil. É a liderança da autoridade e não do poder, né? Perfeito. E isso é dificílimo. Então, assim, acaba indo para o mais fácil, né? E aí não tem sucesso. Agora, o líder que se importa, que entende, né? Que ele está liderando pessoas. E a pessoa, ela vem carregada de histórias, de emoções, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso. E não é assim, é muitas vezes a forma. Não é o que fala, mas é a forma, Como né? age, né? Eu lembro muito, assim, que eu trabalhei numa grande empresa que tinha um líder que ele causava pavor nas pessoas, sabe? E aí as pessoas chegavam assim, e aí eu falava, mas o que aconteceu, né? O que ele falou? Ah, eu não lembro o que ele falou. Eu lembro do jeito que ele chegou, com óculos na testa, aquela boca torta, assim, sabe? Assim, de bravo, um tom soberbo. Então, assim, é só disso. Então, quer dizer, não é... Nem lembrava o que ele tinha falado, mas era a forma, né? Então, eu falo, não é o que faz, mas é como fala. Então, o líder que entende isso, essa dinâmica, e consegue construir ali seguidores, né? Ele vai ter sucesso. Sim. E você falou algo muito forte. Líderes não lidam só com metas, lidam com histórias. Como as emoções e crenças de um líder podem impactar diretamente os resultados de uma equipe? A equipe, ela é o reflexo do líder,
né? Sim, Toda a isso equipe. é verdade. Aquele ditado que a gente fala assim, eu quero conhecer, para eu conhecer os pais, eu não preciso, né, conhecer os pais. Me apresente a criança, que eu saberei quem são os pais, Sim, né? sim. Então, me apresente a equipe, que eu saberei quem é o líder. Uhum. Porque, assim, é o reflexo, Sim. né? Então, o líder que é inseguro, ele tem uma equipe insegura. Uhum. O líder que oscila muito de humor, né? Aquele que a equipe fica esperando para ver, vamos ver como é que ele vai chegar hoje, para ver como a gente se comporta. Uhum. Então, a equipe também oscila, né? Uhum. Então, é o reflexo. E quando o líder consegue entender isso, por isso que muitos líderes fazem terapia, né? Porque assim é a Pra chave. aguentar todo o processo de É liderança. a chave do autoconhecimento, né? É sobreviver à solidão do líder, que eu brinco que todo líder ele é solitário muitas vezes, né? Sim. Porque tem uma carga muito grande, Uhum. mas ele também tem que entender os seus próprios medos, suas próprias crenças, para também o outro não ser responsável, né? Aquilo não cair em cima da equipe. Sim. Então, o líder que entende isso, ele faz, né? Faz uma terapia, ele busca um autoconhecimento. Sim, perfeito. E Ana Cláudia, a gente vê aí muitas psicólogas em diversas áreas, né? Qual que é o Certo. diferencial da Ana Cláudia hoje? Diferencial, eu acho que a forma como eu trabalho, assim, o meu acolhimento, o ambiente que eu proporciono, né? Eu estudo muito, tem a parte, né, técnica, mas essa parte do emocional mesmo, né? Que é meu acolhimento, a minha forma de trabalho, porque eu digo assim, que a gente tem as técnicas, né? A gente tem a nossa formação, a gente tem especialização, a gente vai criando, né? Isso, mas Tem a essência tem a ali, né? essência que é minha. Sim. E assim, eu sempre recebo muitos bons feedbacks, né? Assim, em relação ao meu trabalho, da pessoa sentir, eu consigo passar o que eu quero passar. A pessoa se sente acolhida, se sente entendida, se sente à vontade, né? Porque não é fácil você ter que abrir as suas dores, né? Pra uma muito pessoa que você nem pessoais, conhece. pra uma pessoa que você nem conhece. Então, Sim. assim, é um ato de muita coragem, eu falo, né? A terapia é um ato de muita coragem. Sim, verdade. E em um mundo onde as pessoas querem tudo muito rápido, como você enxerga a mudança da terapia tradicional para abordagens como o EMDR? Eu enxergo como uma evolução, né? Não como uma substituição. Eu acho que o EMDR ele veio para agregar muito, né? Porque ele é uma abordagem que trabalha com reprocessamento cerebral. Tá. Né? Então, a gente consegue reprocessar memórias traumáticas. Porque o que acontece? O que nos adoece não é a experiência em si, não é a memória, não é a experiência vivida. O que nos adoece é como o nosso cérebro registrou aquela situação. Né? Então, depende do registro que o cérebro fez de acordo com aquela experiência. Ah, sim. Tá? Então, no EMDR, a gente reprocessa e no reprocessamento eu consigo entender exatamente como o seu cérebro registrou essa experiência. E aí a gente retira a carga emocional, que o que adoece é a carga emocional. Né? Então, aquela memória, ela continua, porque o processo é todo consciente. Às vezes a pessoa fala, mas é hipnose? Não tem nada a ver com hipnose, é acordado, consciente, né? E aí a pessoa retira, a gente consegue retirar a carga emocional. E aí a pessoa segue com aquela memória mais tranquilidade, entendeu? Então, basicamente, não ficar remoendo aquela experiência que ela viveu. Porque assim... Então, você ficar vivendo todos os dias a mesma coisa, eu acho que é isso que transforma a pessoa numa doença, né? Numa depressão, algo assim. Sim, né? E que quando a cabeça não dá conta, né? Vai para outros lugares, né? Para as doenças psicossomáticas. Muitas vezes a pessoa nem lembra exatamente daquilo, né? Então, às vezes eu pego paciente que às vezes não consegue sair daquele lugar. Né? Eu vou para uma situação, eu entro em desespero, eu não sei o que acontece, né? Eu não consigo pisar em tal lugar, eu não consigo fazer tal coisa, mas nada aconteceu. Nada aconteceu para eu ser assim. Ah, sim, né? entendi. Então, coisas que também ficam ali guardadas e que a gente consegue captar essas memórias, resgatar essas memórias.
Tá? E você disse que também trabalha com adolescentes na orientação vocacional. Isso. O que você mais tem percebido nessa geração atual e quais são os maiores desafios deles hoje? Um monte, né? Um monte. Foi um trabalho, assim, do coração, porque o trabalho com adolescente é o meu trabalho desde sempre, né? Eu sempre fiz trabalhos voluntários em escolas, pro terceirão, os famosos terceirão, né? Para ajudar nesse ingresso, né, do profissional, Sim, da parte profissional. De sair da escola e ver alguma coisa que gosta e seguir caminho, né? Sim. E hoje a gente vive, é muito interessante, porque assim, é uma geração que tem muito acesso, né? Tem muita informação, são inteligentíssimos, né? Essas coisas de tecnologia, já nasceu sabendo, né? A minha filha de 12 anos me ensina sabe a fazer mexer. Mais do que a gente. Sabe fazer mais, né? Fui colocar caixinha de pergunta, ela me ajudou a criar a caixinha. Que bonitinha. Né? Mas assim, é uma geração que tá confusa, que tá perdida, né? Justamente por ter tudo muito fácil e muito rápido. Né? Tem muito, mas ao mesmo tempo não tem nada, né? Então, meu processo no consultório, e muitos pais me procuram, né, para esse trabalho de orientação vocacional. Eu falo, bom, antes da orientação vocacional, vamos tentar entender primeiro como ele está em relação à vida no geral, né? As expectativas, as vontades, os interesses, né? Porque assim, hoje existe muita pressão. Sim. Existe pressão da família, existe pressão diversos, né? Pessoas ali em volta. Sim. Existe muita comparação por conta da rede social. Né? Então eu brinco, eu falo, cuidado com as vidas perfeitas do Instagram. Que lá a gente posta o que quer, né? Então eu falo, cuidado com essa vida perfeita, porque não existe vida perfeita, né? Então, assim, muita comparação. Então, aí eu vou trabalhando isso, né? Para eles entenderem que eles estão aqui, né? Nesse ponto A, para chegar no ponto B. Sim. Tem um processo e a gente tem que respeitar esse processo. E que todo mundo viveu, os pais deles também, né? Eles acham que as coisas foram tudo rápido, né? Exatamente, tudo rápido. Mas me fala uma coisa, qual profissão que dá dinheiro? Eu falo aquela que você fizer com amor. Sim. Aquela que você gostar muito, né? E que você trabalhar muito. Sim, tem que trabalhar. Não tem uma que dê dinheiro, né? E aí eu ainda brinco com ele. Se você quer fazer engenharia, procure um engenheiro de sucesso para você conversar. Não, sucesso, eu digo, não é aquele que está ganhando um monte de dinheiro, é aquele que está feliz na profissão, né? Exatamente. Porque o resultado financeiro é uma consequência e todo mundo passa uma hora, né? Ele vem de alguma forma, né? Mas, assim, é realmente aquele que gosta do que faz, porque o trabalho é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? Então, não dá para ser feliz, eu brinco com eles, não dá para ser feliz só de sábado e domingo, né? A gente tem que ser feliz de domingo a domingo, né? Então, a gente tem que gostar do que faz, que é matemática. Vai adoecer se você trabalhar numa coisa que você não gosta, né? E aí, a gente vai construindo isso, né? Construindo essa identidade, construindo esse... Porque a essência, lógico, eles trazem, os pais já estão, né? Construindo, já faz parte, o caráter já foi construído. Mas, assim, como é muita informação, e aí a gente tem... hoje, novas profissões que são aparentemente muito fáceis, né? Sim. Assim, YouTuber. E às vezes nem precisa estudar tanto, né? Pra ter. Então, assim, eles ficam muito confusos. Sim. Então, eu trabalho bastante nesse sentido com eles, nessa construção. Pelo que eu entendi, você é uma psicóloga mais voltada, então, para a área de empresas, né? Eu trabalhei muitos anos em empresas, muitos anos, né? A paralelo ao meu consultório sempre, tá? Aí, eu precisei escolher uma época, eu foquei mais na empresa, que a demanda era muito grande. Depois que eu tive as minhas filhas, né? Há 12 anos atrás, eu diminuí um pouco a empresa e aumentei o consultório. Hoje, a minha demanda maior é no consultório, mas eu ainda tenho alguns trabalhos em empresa que eu realizo. E no seu consultório, você atua em qual área? Atuo no EMDR. Esse é o foco. Esse é o meu foco. Tá. A minha linha é TCC, né? Que é terapia cognitiva comportamental, que eu sempre atendi. E o EMDR é uma abordagem que eu trouxe para somar
né, no consultório. E você atende só em São José, atende Jacareí também, o Vale? Atendo em São José dos Campos, minha clínica é na 9 de julho. E atendo online também, tenho pacientes de fora, né? Hoje o online possibilita tantas coisas agora, né, Ana Cláudia? Possibilita. A gente pode estar em qualquer lugar, né? Esses dias eu estava na África, dando uma consultoria de vendas na África. Então, e falando de adolescentes, né? Falando dos adolescentes, tem adolescente que ele prefere online. E aí, quando a gente faz ali ao vivo, presencial, sem a tela... E na tela, sem a foto de preferência, né? Que eles não gostam de colocar o rosto, mas aí né? tem que colocar. Tem que colocar, você pra pede. terapia tem que colocar. Tá. Eles colocam. Mas assim, eles ficam bem, porque tem a tela. Parece que eles já nasceram com a tela, né? Então, eles ficam bem. Aí, quando chega presencial, trava. Fica mudo. Aí eu vou fazendo o trabalho, sabe? Assim, porque os pais muitas vezes querem... Não, eu quero presencial, porque os pais querem tirar da tela, né? Mas os pais ficam juntos ou não? Não, adolescente não. Tá. Separados. O pai não acompanha, né? Quer dizer, acompanha depois em outro momento, eu com os pais, né? Mas não com o adolescente junto. Mas eu vou fazendo esse trabalho com eles, né? Para voltar também esse olho no olho. Sim. Que é outra coisa que eu vou trabalhando aos poucos. Aí eu falo para os pais, cada adolescente tem seu tempo, seu momento, e a gente vai respeitando. Sim, verdade. E Ana Cláudia, no decorrer da sua trajetória como psicóloga, como empreendedora, qual foi o seu maior desafio quando você começou a empreender? Meu maior desafio, eu acho que foi... mostrar assim para os grandes empresários que eu trabalhei, né, a importância desse trabalho emocional, né? Das empresas que eu trabalhei por muito tempo, o dono era engenheiro, né? Aliás, eram 2 engenheiros, um era do ITA, então assim, eles achavam que esse trabalho era igual a matemática, 2 mais 2 igual a 4 sempre, né? E eu falava para ele, quando se trata de gente, é diferente. Não vai ser 4, não vai ser, né? Confia no trabalho que vai dar certo, mas não é exato, não é. Então, assim, o maior desafio foi isso, né? Porque eu acho que depois veio essa importância, depois eles foram percebendo, mas há 20 anos atrás... não era dessa forma, né, que via essa necessidade. Então, era muito na base do poder mesmo, né? Sim, da confiança que o seu trabalho faria uma diferença dentro daquela organização, né? Isso. Sim. E conta pra mim, o que você prioriza, que não pode faltar dentro do seu consultório, do seu atendimento, que você fala, Gleice, isso não pode faltar porque faz parte dos meus processos. Que não pode faltar? Eu acho que o setting terapêutico mesmo, né? Que é aquele momento só nosso, o momento que eu dedico, eu não marco um paciente em seguida do outro. Isso é importante. Tá? Eu deixo esse tempo, eu estou 100% ali, então, assim, é o setting mesmo que tem que eu priorizo, sabe? O lugar adequado, uma sala adequada, confortável, segura. Maravilha. E como toda a sua experiência corporativa, clínica e terapêutica, qual o conselho, Ana Cláudia, você daria hoje para uma mulher que se sente travada emocionalmente e não consegue avançar na vida ou nos negócios? Eu diria assim, para não enxergar esse travamento como uma fraqueza, né? Enxergar assim como um sinal de algo que precisa ser olhado com carinho, com atenção, né? Porque muitas vezes é isso, a gente não avança porque tem coisas que a gente tá carregando, né? Que não faz mais parte daquilo, daquele momento, né? E a gente tá carregando e tá muito pesado. Então, eu não consigo seguir, né? E muitas vezes, quando a gente tira esse peso, tira essa carga, a pessoa consegue acessar os próprios recursos internos que ela tem ali disponível com ela mesma. Sempre esteve ali, entendeu? Mas por conta da carga que vem carregando, a pessoa não consegue seguir. Né? Ontem eu estava numa roda de conversa, né, com uma terapeuta emocional e uma terapeuta do feminino, né? E a gente estava falando muito sobre a culpa feminina. O que você tem como pensamento como psicóloga nessa culpa que a gente tanto
tem no dia a dia, né? Porque nós somos mães, empreendedoras, mulheres, esposas, mil coisas, né? A culpa, ela vem por conta da expectativa que a gente cria, né? Uma expectativa, uma falsa expectativa, né? De que a gente tem que dar conta de tudo o tempo todo, né? E a gente não tem que dar. E nem consegue dar, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem aquele tempo e a gente tem as nossas prioridades, como a gente falou. Então, hoje, com criança pequena, parte do meu tempo é ali, né? Agora, eu posso me dedicar 80% para as minhas filhas, por exemplo, 70% para as minhas filhas, mas eu ainda tenho 30% para as outras coisas, né? Então, entre 70%, porque a gente quer tudo 100%, é aí que está o problema, né? Eu quero me dedicar 100% ao trabalho, 100% às minas filhas, 100% ao meu marido, 100%. Não vai ser assim. A gente tem que dividir ali, né? Então, abaixar essa expectativa, entender que naquele momento a nossa prioridade é outra, né? Então, eu vou me dedicar 70%. Não estou falando que eu não vou me dedicar a nada. Eu vou me dedicar 30% para o meu trabalho. Né? E vou dar o meu melhor nesses 30%. E tá bom. É isso que eu consigo fazer hoje. Eu acho que ser mais generosa com a gente. Até né? a terapeuta falou que a gente fica se chicoteando todos os dias, é verdade. Isso. Eu acho que o homem faz isso muito bem. Porque o homem é muito razão, né? Então, deu pra fazer? Deu. Não deu, a gente dorme, amanhã a gente igual faz. Igual os homens da caixa do nada, né? Eles ligam o pontinho, hoje é trabalho, liga o pontinho, agora é família, né? A gente não. A gente é uma ligação de fio sem fim, né? Sem fim. Exatamente, Por isso que eu acho que tantas mulheres adoecem mais do que muitos homens, né? Exato, com certeza. E a gente sai de cena e acha que nada vai acontecer, né? Porque você fala, eu vou sair de cena, por exemplo, o marido não vai dar conta de nada. E quando você vê, deu. Do jeito dele, né? Mas deu. Sim, bem do não jeito do deles. Nosso jeito, né? Por exemplo, igual agora, eu vim pro podcast, eu deixei lá as meninas. Eu sei que quando eu voltar, a sala vai estar daquele jeito, mas elas vão estar vivas, isso é o mais importante. Mais importante, exatamente. Né? Saber delegar e ficar tranquila também com isso, né? Que ele tem que ser pai também. Que ele tem que ser pai. E não criar a expectativa de que que você vai chegar, exatamente o que você falou, vai estar tudo arrumadinho como você faria. Sim. Então, o que causa né, esse peso todo é a nossa expectativa. Se a gente diminui a expectativa e coloca cada coisa no seu lugar, eu falo que a terapia, ela ajuda a gente a colocar as coisas nas prateleiras certas, sabe assim? Cada coisa no seu devido lugar, eu brinco, eu falo, fazer terapia é como se a gente fosse fazer uma faxina em casa, né? A gente levanta tudo, não é assim? Quando a gente vai limpar, a gente põe tudo pro alto, né? Eu boto tudo pro alto, e aí eu vou limpando. Na hora que eu vou descendo as coisas, aí eu olho se aquilo ainda serve, se aquilo vai voltar para aquele mesmo lugar, se aquilo vai ser descartado porque não me cabe mais, não me interessa mais. E a terapia é exatamente a mesma coisa. A gente põe tudo pro alto. Vira aquela bagunça. Aí você fala, bom, isso aqui ainda te pertence? Não. Então, vamos descartar? Esse aqui vai? Esse não? Então, assim... E aí, a gente vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. E isso dá uma calma, sabe assim? Uma calma na alma. Sim. Adorei. E, Ana Cláudia, aqui no podcast a gente sempre traz uma frase, um pensamento para as empreendedoras que estão nos assistindo, né? Muitas estão assistindo porque buscam terapia, muitas estão assistindo porque acreditam no empreendedorismo ou quer uma palavra de motivação, né? Estão buscando algo. O que você traz para a gente hoje? Olha, eu diria para acreditar na intuição feminina. Eu acho que a nossa intuição é muito forte. Isso é verdade. Né? Então, acredite na sua intuição. Não faça muita pesquisa de mercado para tudo, sabe? Assim, às vezes a gente tem uma intuição, a gente tem uma vontade, a gente vai pesquisar, né? Pesquisa no Google, pesquisa... Será que é isso? Será não? Acredite mais em você, na sua intuição, né? Eu acho que a gente tem isso muito forte, a mulher. Sim, perfeito. Eu quero agradecer, né, nosso bate-papo, esse tempo que você
trouxe aqui, né, essas informações pra gente, de psicóloga, terapeuta, de acompanhar os adolescentes, que é tão importante, né, de olhar para os nossos filhos com mais carinho. Muitas vezes eles estão dando vários sinais e os pais não estão enxergando, né, e a gente precisa parar um pouquinho e ver as necessidades dos nossos filhos também, isso é bem importante, né? Com certeza. E qual que é o seu Instagram, Ana? É Ana Cláudia Sacilotti Psicologia. Tá, então você que está aí do outro lado, siga a Ana Cláudia para acompanhar mais sobre esse tempo dela como psicóloga, entender mais sobre o EMDR, né? Tá certo? Isso mesmo. Então, eu tenho um presente para você do nosso delícia. podcast, que é de uma moça do nosso grupo, do Bom Aroma. Um home spray com o cheirinho da Metamorfose. Ai, que delícia. Obrigada. Obrigada. E é para você lembrar desse momento com a gente. Tem alguma consideração que você gostaria de compartilhar com a gente? Não, quero agradecer muito. Adorei estar aqui. Você deixa a gente muito à vontade, né? Muito gostoso. Então, parece que a gente está na sala de casa mesmo, batendo um papo, tomando um café. Sim. Foi ótimo, só agradecer mesmo. Obrigada, Ana. Obrigada também aos nossos patrocinadores, Y3, Bom Aroma. E você que está aí do outro lado, põe aí o seu joinha, compartilha, porque esse conteúdo tá muito bacana. E muito obrigada pela sua participação e até a próxima.